E aí pessoal, teorias, professor de história de vocês, estamos aqui para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre a ditadura civil-militar, né? A gente já vem falando sobre vários aspectos. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre o processo de resistência à ditadura, né? A gente vai ver que, apesar de uma boa parcela da sociedade civil ter apoiado, né, o golpe e, enfim, ter feito parte, né, do processo de implantação do regime ditatorial, vai haver uma oposição bastante intensa, né, e mesmo com todos os mecanismos de repressão, de combate a essa oposição, a gente vai ter, né, uma mobilização bastante intensa, né, dos grupos aí que questionavam o autoritarismo da ditadura, né, e que exigiam a abertura do regime, né, e o restabelecimento da democracia, tá? Então, é muito importante vocês fazerem a leitura do capítulo, fazer anotações, tanto do livro como das aulas, e as dúvidas que permanecerem, vocês mandem lá no Google Class, que aí eu vou responder, e a gente vai dialogar, tá bom? Vamos lá, para a gente poder seguir. Olha só, né, o que a gente tem? Quando a gente pensa em ditadura militar, tá? É fundamental entender que esse é um período marcado, né, por uma repressão bastante intensa, mas que mesmo com essa repressão vai haver uma mobilização bastante intensa de diversos setores da sociedade, né, que questionavam o autoritarismo do regime, né, que questionavam a ditadura militar da forma como ela estava sendo implantada, e esse movimento ele vai ganhando força, né, ainda na década de 60, né, já em 1964, alguns focos de oposição e resistência já começavam a se organizar, mas o movimento de resistência mesmo ele começa a ganhar força, né, e vai se radicalizando ao longo aí dos primeiros anos da ditadura civil-militar e chega no seu ápice, vamos dizer assim, o momento ápice, provavelmente a partir ali de 1968, tá? Então é muito importante a gente ter essa noção, né, de que houve esse enfrentamento por parte de diversos setores da sociedade, entidades e tudo mais. Então a primeira coisa que a gente vai perceber é que vão surgir diversas formas e diversas estratégias para o enfrentamento desse regime. Então não houve apenas uma forma, né? A ditadura, é difícil de falar de apenas um tipo de luta contra a ditadura militar. Vão ser diversas estratégias, diversas organizações e meios, né, encontrados pelos opositores de denunciar, né, de questionar e de se manifestar contra o regime militar, né, dentro do alcance de cada um. E a gente vai ver que isso vai ser percebido de diversas formas, né? Por isso que aqui o que se coloca é justamente isso, né? Que o mais adequado quando se fala em resistência à ditadura militar é falar em lutas, né? No plural, né? Porque apesar de que ainda que esses grupos, né, eles lutassem pela mesma causa, não havia uma estratégia única de combate. Nem todos vão obedecer a mesma forma de organização e de manifestação contra a ditadura, né? Então a gente vai ter entidades estudantis, operários, sindicatos, artistas, né, se manifestando de diversas formas, né? Cada um com seus métodos próprios, né? Cada um repudiando o regime militar e a violência, né? A falta de liberdade política, a falta de liberdade civil, né? Então tudo isso foi questionado por esses grupos nas mais diversas formas, né? Os estudantes, da forma que se a gente pensa só os estudantes, você já vai ter diversas formas diferentes, estratégias diferentes utilizadas por eles para questionar esse regime. Os operários também encontraram meios diferentes para poder se manifestar, né, e demonstrar o seu descontentamento com o regime. E os artistas também encontraram formas próprias, né, dentro de cada ramo artístico de expressar e denunciar o regime ali estabelecido, tá? Sem dúvida, pessoal, durante o período militar destaca-se aí, né, esses grupos como sendo seus principais opositores, né? Havia oposição em diversos setores da sociedade. Os que estão colocados aqui, estudantes, operários e artistas,
vamos dizer assim, são aqueles que mais se destacaram, né, ao longo desse processo. Você vai ter grupos opositores em outros setores, né? Por exemplo, você vai ter grupos opositores dentro da igreja, né? A igreja católica, você vai ter ali um pequeno setor que é questionável, que se opunha ao golpe, né? Você vai ter, enfim, a existência de oposição dentro dos mais diversos setores dessa sociedade. O movimento estudantil, pessoal, aqui aí a gente vai comentar um pouco, né, sobre o movimento estudantil, um pouco sobre o movimento operário, e aí na próxima aula a gente vai comentar sobre a luta artística, né, como é que os artistas também colaboraram na luta contra o regime. Então veja, o movimento estudantil ele vai ser representado aqui nesse caso, né, a principal entidade que vai digamos assim, encabeçar o movimento de resistência contra a ditadura vai ser a UNE, né? A União Nacional dos Estudantes. A UNE foi fundada ainda lá na era Vargas, né? Lá em 1937, e a UNE ela já possuía, né, um histórico de luta contra o autoritarismo, né? O próprio prédio da UNE ele era ocupado, né, por apoiadores do nazifascismo no Brasil, e lá na década de 40 a UNE se reúne para se manifestar contra esses apoiadores, fazendo com que ela acabasse, né, ocupando o prédio antes pertencentes a ele. E aí meio que isso já demonstrava um pouco desse histórico, né? A UNE também lutou aí, né, contra, fez parte, engrossou as camadas contra o governo Vargas, né? Então, quer dizer, você vai ter um histórico já da UNE, né, que reunia principalmente estudantes do ensino superior, né? Isso é importante destacar, dos mais diversos ramos, né, diversas áreas, né, de direito, filosofia, letras, enfim, né, vários estudantes ali e atuou durante esse regime, atuou com menos ênfase ali durante a década de 50, né, e tal, e lá, logo no primeiro dia, né, assim, após o golpe militar ocorre na madrugada, né, de 31 de março, e aí já no primeiro dia de abril de 1964, a sede da UNE, né, a sede lá do prédio deles, foi incendiada, né, por civis e militares que apoiavam ali o golpe, né? Então, e isso já em repúdio, né, à atuação da UNE, né, já de certa forma nessa luta aí contra a autoridade. Então a UNE foi um dos primeiros alvos, né, na verdade as entidades estudantis ou ainda as entidades sociais que de alguma forma representavam uma oposição ou resistência ao regime que estava sendo estabelecido, rapidamente entraram na ilegalidade. É o caso da UNE, é o caso de diversos sindicatos que ou entravam na ilegalidade ou eram assumidos por pessoas ligadas ao governo. Então a UNE é um dos exemplos, né? Então, quer dizer, justamente por esse histórico já anti-autoritarismo, a UNE ela acaba se tornando um alvo, né? E os militantes da UNE, né, os membros, os estudantes que faziam parte da UNE também vão ser bastante perseguidos ao longo de todo o regime militar, vamos dizer assim, né? Apesar de que ali nos primeiros anos, né, ainda havia uma presença mais forte da entidade como resistência, né? Mas só que no final do regime a gente vai ver que quanto mais essa entidade ela vai sendo perseguida, digamos assim, ela vai se diluindo um pouco, né? Mas sempre esteve ativa aí ao longo de todo o regime militar, né? Então a UNE foi uma das que fez frente fortíssima ao regime militar, e independente de todas as questões, né? A UNE foi colocada na ilegalidade, né? Então ela passava a ser uma entidade ilegal, né? E aí, claro, os membros perseguidos dentro do regime militar. É importante destacar, pessoal, que na UNE, lá na sede da UNE também funcionava o chamado CPC, né, que é o Centro de Cultura, né, o Centro Popular de Cultura, que era basicamente um grupo, né, que reunia artistas, estudantes, né, e que tinha como objetivo trazer os aspectos daquela realidade, né, a denúncia daquela realidade social para a arte. Aí você vai ter teatro, música, cinema, literatura. Então a ideia era justamente trazer, retratar essa realidade social nessa produção artística e levar essa produção, né, às escolas, às universidades, às fábricas, às favelas, aos sindicatos, né, com o objetivo de, vamos dizer assim, né, contribuir para a tomada de consciência, né, da população em geral.
né? Então, quer dizer, o CPC ele também foi um pequeno órgão que vai exercer uma influência muito grande. Isso aí a gente vai falar mais sobre o CPC quando a gente for falar sobre a resistência no âmbito cultural, né? Como é que os artistas e a galera ali vai resistir ao regime. E aí o CPC ele vai ter uma participação bastante intensa na produção dessas obras, né? Musicais, teatrais, que vão trazer à tona o aspecto da realidade social e a denúncia, né? Contra o regime. E essa sede ficava lá também no prédio, né? Que era a sede da UNE, que foi incendiado. E aí você vai ter, né, claro, uma dificuldade, né? Há uma dificuldade a mais para esses grupos se reunirem, tá? Como eu falei, a UNE, ela foi colocada na ilegalidade logo na implantação do golpe, né? E a gente vai ver que, apesar dessa ilegalidade, esses estudantes vão continuar se organizando. E aqui a gente vai ter... a UNE, ela sempre produziu, né, ao longo dos anos, os congressos, né? Esses congressos, geralmente, eles eram utilizados para que os estudantes de diversas regiões do país pudessem entrar em contato entre si, né, para discutir questões sobre a educação, sobre a melhoria das universidades, essas coisas, bem como também escolher a direção, né? A direção ela vai sendo escolhida, né, votada justamente nesse percurso, né, nesses congressos. E, pessoal, a gente vai ver que o congresso, né, o 30º congresso, né, que foi em 1968, ele ocorreu ali de uma forma extremamente complicada, né? Os estudantes ainda, né, aqueles que permaneciam, né, ativos mesmo com a UNE na ilegalidade, vão organizar esse congresso lá em Ibiúna, lá no interior de São Paulo, e a intenção era justamente essa, né? Discutir a situação atual, né? Rever a liderança da entidade e, claro, também estabelecer as estratégias, né, de oposição a esse regime. No entanto, esse congresso ele foi feito meio que, né, em segredo ali, né? Havia todo um processo, diversas entidades participaram na construção desse congresso e reuniria ali mais ou menos 1.000 pessoas, né? Aproximadamente isso. No entanto, esse congresso, né, foi descoberto pela polícia lá em 1968, o que vai levar à prisão de pelo menos 700 estudantes, né? Mais de 700 pessoas foram presas, né, durante o congresso da UNE, né? A polícia descobriu o local onde o congresso estava acontecendo, né? E aí acabou invadindo, né, com um forte aparato policial e prendeu, né, uma boa parcela desses estudantes, que ficou preso, né, por bastante tempo, né? A grande maioria foi liberto, né? Foram soltos, mas foram soltos aos poucos e a grande maioria ficou preso ali, né, por bastante tempo, durante basicamente quase o ano inteiro de 1968. E então aqui a UNE, né, como entidade, ela ficava bastante abalada, né? A gente vai ver que depois do Congresso da UNE a repressão militar ela vai aumentar ainda mais contra o movimento estudantil, né? Então assim, a UNE ela não acaba, ela não desaparece, mas ela passa a atuar nessa clandestinidade e de acordo com que a repressão aumentava, claro, né, mais pessoas vão se afastar desse movimento, principalmente por conta que tinham medo, né, de se envolverem, de serem presos ou de terem pessoas da família envolvidas no processo, porque era o tipo de coisa que poderia acontecer, né? A polícia utilizava pessoas ligadas à família e tal para poder chantagear, descobrir informações e por aí vai. Então, quer dizer, mas foi um movimento que se manteve muito atuante, né? Então, mesmo com toda essa questão, você vai ter um movimento que vai permanecer ativo na luta contra a ditadura durante a maior parte do regime militar, né? Então, aqui eu trouxe aqui o símbolo da UNE, né? Para quem não conhece, a União Nacional dos Estudantes, reuniria, né, estudantes de todo o Brasil, tá? Principalmente das capitais, né? Aqui o prédio da UNE sendo incendiado, né? Então aqui era o prédio da UNE, ele é incendiado logo na manhã do dia 1º de abril de 64, né? E só veio a ser reparado recentemente já, bem mais recentemente. Então veja, aqui, pronto, policiais prendendo estudantes aí no sítio do Muduru, no município de Ibiúna, onde se realizava o 30º Congresso da UNE em 12 de outubro de 1968. Então tá
Aí você vai ter uma fila gigantesca, vai ter caminhões levando esse pessoal, né, para o presídio, onde eles ficariam presos aí, pelo menos, né, uma boa parte aí, pelo menos até dezembro de 1968. E alguns, a grande maioria teve a sorte de sair antes, né? Outros, no entanto, tiveram, né, o desfortúnio aí de não conseguir a libertação antes da promulgação do AI-5. E aí, com a promulgação do AI-5, muitos tiveram que ficar lá por muito mais tempo, né? Mais 1 ano ou 2 lá no presídio, em decorrência das prisões aí do 30º Congresso da ONU. E aqui é importante destacar que buscou-se separar também, né, as lideranças, né, do movimento, que, vamos dizer assim, eram considerados mais perigosas, né, subversivos pelos militares, e dos demais, né? Então, geralmente, a perseguição maior ela se dava em relação a essas lideranças, aos presidentes, vice-presidente da ONU e tal, que vão sofrer, claro, né, com a repressão militar, e, quer dizer, todo mundo sofreu no processo aí. Então, olha só. Aqui só um exemplo aqui, né, da atuação do CPC, né, que é o Centro de Cultura Popular de Cultura, né, O Povo Canta, que aí você vai ter peças teatrais, né, você vai ter músicas, né, gravadas e tudo mais, com o objetivo de expor a realidade social e denunciar, né, enfim, o autoritarismo, a falta de liberdade e tudo mais. Tá? Aqui é uma peça teatral aqui, né, rolando aqui. Tá? Tá aí. Em relação aos operários, né, os operários também participaram ativamente na luta contra a ditadura. Veja, já em 1964, pessoal, o que foi que a ditadura fez? Promoveu uma série de intervenções nos principais órgãos, né, nos sindicatos, que são os principais, que eram os principais órgãos ali de organização dos trabalhadores, né, na luta por melhorias de trabalho, por aumento de salário, por, sei lá, né, enfim, reivindicações dos mais diversos tipos. Então, a primeira coisa que o governo, né, vai fazer é justamente intervir diretamente nesses sindicatos. Então, nomeando diretores, né, retirando ali aqueles membros mais exaltados, né, que eram mais opositores. Vão criar leis, né, para impedir a organização dos trabalhadores, como é o caso da lei antigreve. Vão buscar se aproximar das lideranças sindicais, né, trazê-las para o lado do governo, os chamados pelegos, né, como eram chamados, aqueles que se aliavam ao governo e tentavam ali evitar a mobilização da classe trabalhadora. Então, você vai ter uma tentativa bastante intensa, né, do regime de intervir, de impedir qualquer forma de organização, oposição e resistência por parte desse setor. Até porque, né, é considerado um setor importante da economia. No entanto, pessoal, em 1968, o ano de 1968, ele como eu falei, ele é um marco aí, né, nesse processo de resistência da ditadura, porque você vai ter diversas mobilizações ocorrendo em diversas situações diferentes. Você vai ter lá em Contagem, né, os metalúrgicos lá em Minas Gerais, no município de Contagem, eles vão, na verdade, né, desafiar todas essas leis e essas intervenções feitas pelo governo militar, e mesmo assim vão entrar em greve, né? Então você vai ter a greve dos metalúrgicos lá de Contagem, né? E basicamente eles queriam o aumento salarial, né? Vão entrar em greve por aumento salarial, liberdade civil e política, né? Liberdade de organização. Então você vai ter aí uma greve que vai durar aí pelo menos 11 dias, né? De 10 a 11 dias, e que sai vitorioso, né? Assim, conseguindo um reajuste salarial de 10%. Claro que esses 10 dias eles são marcados por uma intensa repressão, né? Então houve sim uma grande repressão policial, muitos líderes foram presos, né? Foram perseguidos. Aqui é uma coisa que vai ocorrer bastante durante a ditadura militar, a perseguição, né, a esses líderes dos diversos movimentos. Aqui, né, no caso, a greve que teoricamente, né, seria um direito, né, do trabalhador, em decorrência da lei antigreve, se tornava, né, as greves ilegais. E aí você vai ter, claro, a prisão e a perseguição, e claro, abre as portas para que a polícia, né, pudesse utilizar a força e todo o autoritarismo contra esses movimentos. A greve de Contagem ela também serviu, né, de inspiração para São Paulo, pessoal. Em São Paulo, lá na cidade de Osasco, você vai ter também greve
a Cobrasma, né, que era uma empresa de material ferroviário, vão paralisar também as máquinas por 3 dias, e isso vai se espalhar por diversas outras fábricas, né, dessa companhia, e basicamente reivindicando salário, né, aumento de salário. Lembra aqui que a gente está falando de um período de arroxo salarial. Há muito tempo o salário ele não aumentava, né, ou ele aumentava muito pouco. E isso, claro, vai atingir diretamente os mais pobres, né, porque a inflação ela continua. E aí, se não há aumento do salário, há uma redução no potencial de consumo, de compra, e consequentemente vai dificultando a vida dessas pessoas, né? Então, quer dizer, aqui você vai ter uma reivindicação também por salário, contrato coletivo, né, para garantir o emprego de todos, e claro, e os reajustes trimestrais, né, que era justamente para garantir o aumento, né, salarial de acordo com o aumento também da inflação. Essa greve, então, ela vai ser ainda mais reprimida do que as demais, né? A repressão ela começa ainda de madrugada e basicamente vai resultar na prisão de cerca de 400 operários. Então, o que é que isso demonstra? Isso demonstra que, mesmo com toda essa estrutura que visava reprimir, né, impedir essa organização e resistência contra a ditadura, você vai ter sim, né, uma tentativa de resistir e de se impor contra o regime autoritário que estava se implantando, né? Inclusive, né, também você vai ter aqui um momento em que se demonstrava que o regime que havia se estabelecido lá em 64, ele também já dava sinais ali, né, do seu enfraquecimento, pelo menos desse primeiro modelo, né, ali dos anos de 64, 65, 66. Não é à toa que é justamente em 1968 que se baixa o AI-5, né? O AI-5 ele inaugurou ali a forma crua, de fato, da ditadura, né? Inaugura um modelo ainda mais repressivo do que esse período aqui anterior que nós estamos falando. Então o AI-5 ele vai radicalizar ainda mais o autoritarismo do governo e, em contrapartida, vai também radicalizar a oposição, né? E é aqui que a gente vai falar da luta armada, que também vai ocorrer. Aqui só manchetes aqui de jornais que colocam aí greve mineira parou 16 fábricas e pode aumentar. Isso aqui comentando aqui a de Contagem, né? Que foram basicamente marco, né, na história do operariado brasileiro, né? Que lutou mesmo com toda a repressão contra a ditadura. Aqui, os operários que ocupavam a Cobrasma, a Companhia Brasileira de Material Ferroviário, são levados presos por policiais aos atos 17 de julho de 1968. Você vai vendo os operários, trabalhadores sendo conduzidos pela polícia, né, em decorrência da greve. Aqui também, né, você vai ter várias movimentações, além dessas, né, dessas manifestações localizadas, você vai ter manifestações mais amplas, né, que vão ocupar as ruas e que vão questionar, né, que vão demonstrar o apoio popular a essas greves, a essas mobilizações de trabalhadores. Então o ano de 68 ele é bastante agitado, né, no que se refere a essa resistência à ditadura. Como eu falei, pessoal, então a luta armada ela vai se radicalizar principalmente após o processo do AI-5, né? Por quê? Porque até então, né, uma boa parcela dos partidos políticos, né, que a grande maioria estavam na ilegalidade, partidos políticos, entidades sociais, né, estudantis e tal, estavam lutando contra a ditadura, mas dentro de uma via, vamos botar assim, pacífica, né, por meio dos protestos, né? A gente vai ver os artistas, né, pela música, pelo teatro e tal. E o que vai se ver aqui, quanto mais a ditadura ela vai reprimir, né, mais radical essa resistência vai se tornando. Então o que vai acontecer é que, principalmente a partir do momento de fechamento, né, do regime, ainda mais com o ato institucional número 5, boa parte dessa resistência não acreditava mais que a luta pacífica ela fosse capaz de derrotar o regime, né? Então, basicamente, o que o regime demonstrava era que, naquele momento, né, aquele endurecimento do poder, né, dos militares, ficava mais difícil ainda, né, que a luta civil, a luta social, por meio das manifestações, dos protestos e atos, conseguisse derrotar o regime implantado. Afinal de contas,
militares se agarraram ao poder com mão de ferro. E aí você vai ter parte desses movimentos, né, as alas mais radicais vão propor uma luta mais vigorosa. Aqui, no caso, você vai ter o surgimento de uma série de grupos armados. Então, basicamente, essa luta armada ela reuniu estudantes, operários, políticos, camponeses, intelectuais e militares também contrários ao regime, né, contrários ao golpe. Então, basicamente, ela vai agremiar ali em torno dessas... Vão surgir várias organizações, tá? Células pequenas, em sua grande maioria, com o objetivo de lutar, né, de forma mais contundente contra o regime. E aí, em sua grande maioria, pessoas basicamente bem despreparadas, né, para o enfrentamento do regime militar por via das armas. Tá? Basicamente, esses grupos guerrilheiros eles atuaram tanto na cidade como no campo. Né? Haviam as guerrilhas urbanas e também as guerrilhas rurais. A atuação desses grupos nas cidades ele se dava principalmente, né, por meio dos assaltos a bancos, né, que teoricamente era para financiar, né, a luta, né, comprando, enfim, equipamentos, armas e tudo mais. Você tinha aquele tipo de sequestro, né, os sequestros que eram utilizados para trocar pela liberdade de presos políticos. Né, e no campo também você vai ter a tentativa de, vamos dizer assim, convocação, né, da população rural na luta pela reforma agrária, né, que era uma das propostas lá do João Goulart, mas que acaba não sendo implementada. Então veja, você vai ver que há uma participação, há uma atuação bastante ativa desses grupos, né? E aí, como eu falei, são vários. Aqui estão alguns dos principais, né? A gente vai ter Vanguarda Popular Revolucionária, né, que basicamente era uma organização socialista, formada principalmente, né, por militares de esquerda que eram contrários ao golpe, né, resistiram ao golpe, que eram oposição a esse golpe. Porque, veja, como eu falei para vocês anteriormente, dentro dos setores militares havia também oposição ao regime. Né? Muitos vão ser caçados, né, muitos vão ser aposentados de forma forçada, outros vão ser afastados. Então, os setores militares, né, alinhados ao golpe, vão tentar, de certa forma, se livrar dessa ala que se opunha. Então, dentro desse conjunto, você vai ter esses militares que vão formar a VPR, né, que era a Vanguarda Popular Revolucionária. Basicamente, a principal liderança desse movimento era um ex-capitão, né, que era o Carlos Lamarca. E a gente vai ver que esses grupos eles vão atuar, de certa forma, em conjunto, apesar de que havia uma atuação diferenciada em cada um deles, tá? Cada grupo desse tinha uma própria ideia, né, do que era essa luta armada, de como ela deveria se dar e quais seriam as consequências dessa luta para a derrubada do regime. A Ação Libertadora Nacional, né, a ALN, também provavelmente um dos maiores grupos armados desse período, né, ela foi uma dissidência, né, uma separação aí que ocorreu, né, no interior do Partido Comunista Brasileiro, né, o PCB, porque o PCB não apoiava, né, a luta armada. Né, o PCB, o partido vai ser contra a radicalização, né, vai ser contra a luta armada, e isso vai levar ao rompimento de uma boa parcela, né, dos quadros do Partido Comunista, que vão se aliar ao Carlos Marighella na formação desse grupo, né, que foi a ALN, que foi um dos grupos bastante ativos desse período. Né? Foi a ALN que, juntamente com o MR8, vão sequestrar lá o embaixador dos Estados Unidos e tal, né, para trocar por presos políticos. Então, olha só, tinha o Carlos Marighella como principal líder e organizou diversos assaltos a bancos com o objetivo de arrecadar fundos na luta contra o regime. Né? Você vai ter vários assaltos. Além disso, você vai ter as atuações, né, no caso aí, da luta, né, para a libertação desses presos políticos. Você vai ter o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, também conhecido como MR8. Ele também era uma dissidência do PCB, né, como eu falei, né, você vai ter um racha aí, né, em decorrência dessa questão da luta armada. E basicamente, juntamente com a ALN, foi um dos principais responsáveis pelo sequestro do embaixador dos Estados Unidos, né, o Charles Elbrick, que foi solto mediante a libertação dos presos políticos que foram enviados para o México. Né? Então também tem uma atuação bastante intensa. Aqui são grupos principalmente urbanos. Aqui a gente tem a guerrilha do Araguaia, que aqui sim a gente vai ter uma
atuação mais rural, né? A ideia da Guerrilha do Araguaia era mobilizar mesmo os camponeses, né? Basicamente. E no caso da Guerrilha do Araguaia, ela era organizada pelo Partido Comunista do Brasil. Ah, cuidado para não confundir o PCB com o PCdoB, né? Então, quer dizer, o Partido Comunista do Brasil foi um dos responsáveis pela formulação da Guerrilha do Araguaia. A gente vai ter enviado, né, vários guerrilheiros para a região lá do Rio Araguaia, e eles vão ter como objetivo ali mobilizar os camponeses para lutar pela reforma agrária, e que na concepção do Partido Comunista seria o ponto de partida para uma revolução socialista, né, que enfim, se espalharia pelo Brasil, né? Muitos desses guerrilheiros vão ser influenciados principalmente, né, pela Revolução Cubana, né, pelo exemplo lá do Che Guevara e tal. Então vão absorver muito dessa influência na tentativa de estabelecer uma guerrilha que lutasse contra o regime, né, mais ou menos ali. Até porque muitos deles não vão ter nenhum tipo de treinamento militar ou algo desse tipo. Em sua grande maioria, como eu falei, eram estudantes, operários, políticos, enfim, que não tinham nenhum treinamento militar e que vão buscar nessas fontes uma forma de organização e que vão tentar, né, aplicá-la aqui. Basicamente, todos esses grupos foram extintos, né, logo depois, ainda no governo Médici, né. A repressão contra eles foi brutal. Se havia uma repressão forte contra o movimento dos estudantes, dos operários, enfim, de maneira geral, até dos artistas, a repressão contra a luta armada foi ainda muito pior, né. Então, basicamente, até o finalzinho do governo Médici, a maior parte delas já haviam sido extintas, né. A maior parte haviam sido extintas. Os seus militantes ou estavam mortos, uma grande maioria deles estavam mortos, presos ou exiliados, né, ou desaparecidos, né. O caso, por exemplo, da Guerrilha do Araguaia, que até hoje tem mais de 70, 80 pessoas que estão desaparecidas, né, basicamente, e que os corpos nunca foram encontrados. Então, quer dizer, você vai ter uma atuação bastante intensa contra esses grupos, né, e esses grupos também vão acabar se tornando aí, né, um dos métodos da própria ditadura de endurecer ainda mais o regime, né. Eles vão ser taxados de terrorista, né, subversivos, né. Então, basicamente, tudo que era oposição à ditadura vai ser categorizado dessa forma, né. Ou era subversivo, ou era terrorista, ou era comunista, né. Então, basicamente, você vai ter esse tipo de utilização também do regime, da atuação desses grupos para o enrijecimento do regime, tá? Então, aqui, o Marighella, né? O governo, esse da última hora de 68, olha só. Governo, né? Marighella é o inimigo público número 1. Aí tem a transcrição aqui da manchete, né? A transcrição da chamada reportagem. Pela voz de seu ministro da Justiça, o governo declarou Carlos Marighella, que era o líder da ALN, inimigo público número 1 e determinou a sua prisão onde quer que esteja. Falando no QG do 2º Exército em São Paulo, o professor Gama e Silva disse que o ex-deputado comunista, hoje líder da facção centrista do PC, castrista do PC, é indubitavelmente o chefe de todo grupo de terror que vem agindo no país inteiro. De fato, a ALN ela conseguiu estender, né, a sua influência num âmbito muito maior do que a maior parte dos grupos armados, tá? O Marighella seria morto posteriormente, né, pela polícia numa emboscada, né? E aí você vai ter a dissolução do que era a ALN, tá? Então, pessoal, é isso. Aqui, né, guerrilheiros aprisionados lá no Araguaia, tá? E aqui as tropas, né, ocupando a região lá do Rio Araguaia, quando você vai ter a disputa, né, e a prisão e assassinato e o desaparecimento de uma série de pessoas ali, né, membros da guerrilha. Então é isso, né? Então, espero ter sido claro. Qualquer dúvida que tenha surgido, manda lá no Google Class, eu respondo assim que possível, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.